A vacina contra a dengue deve chegar ao SUS em fevereiro. A previsão é que sejam entregues mais de 5 milhões de doses até novembro do ano que vem. Uma boa notícia que a gente vai entender mais detalhes com ele, Matheus Meirelles, que volta aqui na programação do Novo Dia para explicar para a gente o que a gente pode esperar dessa vacina da dengue. Num momento em que a gente tem o calorão chegando, a gente sabe que o mosquito está por aí, acima de tudo no litoral de São Paulo. A gente precisa ter cuidados na nossa casa, mas a vacina também está chegando em boa hora, né, Matheus? Bom dia. Em ótima hora, né, Renan? O verão é uma estação em que é também bastante úmida, com muita chuva, o que leva ao acúmulo de água e, com isso, ao avanço da dengue em todo o país. Essa vacina Qdenga, ela chega ao Brasil como uma boa notícia em 2024. Já nas primeiras semanas de janeiro, o cronograma será definido para que essa vacina esteja nos postos de saúde já a partir do mês de fevereiro. O Ministério da Saúde anunciou ontem essa incorporação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Com isso, o Brasil se torna o primeiro país do mundo a fornecer essa vacina no sistema público. A incorporação do imunizante contra a dengue, que é conhecido como Qdenga, foi feita de forma rápida, essa análise, pela Conitec, que é a Comissão Técnica Nacional de Incorporações de Tecnologias ao SUS. E a vacina passou por todas as avaliações necessárias. Ela não será utilizada em grande escala nesse primeiro momento. Isso porque a fabricante, a Takeda, informou que ainda não tem capacidade suficiente para um fornecimento tão grande. Por isso, nesse primeiro momento, o Programa Nacional de Imunizações vai definir, juntamente com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, um cronograma específico para trazer, essa vacina para os grupos prioritários e para as regiões com a maior incidência da dengue. A expectativa é que mais de 5 milhões de doses sejam distribuídas em todo o país pelos meses de fevereiro a novembro, com uma maior carga no mês de maio e também no mês de agosto. Segundo o laboratório, o esquema vacinal é feito a partir de 2 doses. A vacina foi aprovada também em países da União Europeia, por lá não está no sistema público. Aqui no Brasil, essa vacina pode entrar no sistema público depois do registro da Anvisa. Ela pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade, independentemente da contaminação prévia. Viu, Renan? Volto com você. Boa notícia, obrigado, Matheus, por trazer para a gente as informações a respeito dessa vacina. E aproveitamos para continuar falando da chegada da vacina da dengue aqui no SUS. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o infectologista Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigado, viu, por acordar cedinho e estar conosco aqui no Novo Dia. Acima de tudo, para a gente poder trazer essa novidade. Depois de tanto tempo, de tantos testes, a gente sabe que a dengue é uma doença preocupante, a gente sabe que temos de nos cuidar em casa, fazer a nossa parte, mas a vacina também chega, como eu havia feito a pergunta para o Matheus, em boa hora, né, doutor? Bom dia. Chega em ótima hora. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que nos acompanham aqui de manhã. Sem dúvida, o controle do mosquito, né, o vetor transmissor da dengue, tem sido insuficiente no Brasil, né, para controlar a chikungunya, a zika e a própria dengue, que é uma doença em franca expansão. O Brasil é o país que mais registra casos de dengue no mundo. Metade da população mundial vive em áreas de dengue e o Brasil aí concentra boa parte dos casos. Infelizmente, temos esse ano de 2023 a triste marca de mais de 1.070 mortos, mais de 1.700.000 casos. Então, é uma doença que tem um impacto muito grande e se expande em todo o Brasil. Contar com uma ferramenta como a vacina, né, como a gente espera que em breve, para além da febre amarela e agora da dengue, também venham vacinas para chikungunya, inclusive a vacina nacional e a vacina contra a zika, isso possa ser uma maneira mais efetiva da gente controlar, especialmente as formas graves. Então, a comunidade científica vê com excelentes olhos a chegada e a aprovação, mais do que a chegada que já foi autorizada pela Anvisa há algum tempo atrás, a incorporação pelo Ministério da Saúde desse imunizante. À medida que nós vamos acumulando uma população mais vacinada, aumentando essa adesão e aquisição dessas vacinas, a gente vai poder observar um impacto na doença.
Doutor, como é que vai funcionar todo esse processo de vacinação contra a dengue que vai ser ofertada essa vacina pelo Sistema Único de Saúde? Infelizmente, Renan, nós não vamos ter doses suficientes no primeiro momento para vacinar parte significativa da população. A previsão do laboratório é entregar 50 milhões de doses em 5 anos, nos primeiros 5 anos, a princípio. O que daria para imunizar, como são 2 doses, cerca de 25 milhões de pessoas em 5 anos, né? Então, isso mais ou menos, a própria Organização Mundial da Saúde sugere que os países com alta carga de transmissão, como o Brasil, introduzam primeiramente entre os adolescentes, algo entre 6 e 16 anos de idade. A sugestão que vamos dar na Câmara Técnica, no manifesto da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações, é aproveitar, obviamente, o calendário vacinal do adolescente entre 11 e 14 anos, onde já existem outras vacinas, como a da meningite, a vacina do HPV, para aproveitar essa mesma visita e, obviamente, fazermos a vacinação não requerendo uma ida adicional à unidade de saúde. Então, provavelmente deve ser essa a faixa etária que nós vamos iniciar a vacinação. Lembrando que, como nós não vamos ter para todos esses adolescentes no primeiro momento, a definição de que regiões vamos começar a vacinação será feita com recomendação da Câmara Técnica. Acho que isso é um assunto que precisa criar critérios para definir os estados, regiões, municípios, onde a doença tem sido mais frequente, onde o risco de gravidade é maior e, portanto, a prioridade nesses 5 anos de introdução paulatina, região por região, mas provavelmente nessa faixa etária. Doutor, então a gente não tem ainda uma definição qual que é o público prioritário nesse momento, mas a gente já tem alguns indícios. O senhor disse também que existem regiões que são preocupantes e que talvez ali seria necessário se iniciar com essa vacinação. O senhor poderia elencar para a gente quais são as áreas consideradas de risco, qual que é o público-alvo considerado também um público que precisa, nesse primeiro momento, receber essa quantidade de vacina? Olha, nós sabemos que a dengue ela tem uma característica de, quando ela entra pela primeira vez numa região, ela infecta pela primeira vez, ela faz mais casos, né? Acomete muitos daqueles que são suscetíveis, mas menos formas graves, porque geralmente as formas graves da doença ocorrem numa segunda ou numa terceira exposição. Então, regiões recentemente acometidas pela dengue, embora possam ter bastantes casos, não concentram em geral a maior parte dos óbitos, das hospitalizações. Regiões mais tradicionalmente endêmicas para a doença, onde o vírus circula já há muito tempo, têm um risco de agravamento maior. Falo aqui especificamente da região centro-oeste do país, onde a gente tem as maiores taxas de incidência da doença, o interior do estado de São Paulo, a região oeste do estado e atualmente a região oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Mas serão necessários estudos de prevalência da doença, cálculos de onde a doença se incide com mais frequência há mais tempo, serão definidos critérios específicos para que a gente possa ter essa tomada de decisão. Não é uma decisão fácil porque muitas vezes todos gostariam de receber a vacina no primeiro momento, mas como nós vamos ter um escalonamento de chegada de doses, nós não vamos receber as 50 milhões de doses num primeiro ano, vão levar 5 anos para que a gente receba. Essa estratégia de definição de quem serão as regiões a serem priorizadas num primeiro momento vai depender desses indicadores que nós vamos precisar estabelecer junto com a Câmara Técnica que assessora o Ministério da Saúde no Programa Nacional de Imunizações. Eu tenho certeza que a melhor decisão será tomada a bem da população, a bem da saúde pública. E doutor, a gente tem aqui a informação, né, que essa vacina ela vai proteger 4 sorotipos do vírus, o senhor me corrija se eu estiver errado, serão 2 doses no intervalo de 3 meses e a gente está falando de uma eficácia de mais de 80%. Eu queria saber, primeiro, a importância dessa vacina, que me parece ser uma vacina bastante eficaz e, acima de tudo, também a população precisa continuar, acho que esse é um alerta interessante para a gente trazer, o senhor com toda a propriedade pode fazer esse alerta da população também não pode baixar a guarda nesse momento. A gente está chegando no verão, num período de chuvas, umidade. Qual que é a responsabilidade que a gente tem antes mesmo dessa vacina chegar? Excelentes pontos que você colocou, Renan. Acho que a vacina, sem dúvida, é um instrumento que demonstrou nos estudos
80% de eficácia, para forma grave 90%, o risco diminui de alguém afetado desenvolver a forma grave da doença. Uma vacina que, embora a eficácia para os 4 tipos de dengue não seja a mesma, de uma maneira geral é essa eficácia que a gente comentou para os 4 tipos somados. Então é uma vacina em 2 doses. O verão tem sido uma época que a gente concentra a maior parte dos casos por conta da chuva, mas é importante destacar, Renan, que com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, a gente está vendo cada vez mais um desvio do registro de casos, não só para aquela época das chuvas, mas praticamente durante todo o ano. No calor, os ovos da mosquita, transmissora da dengue, eclodem de maneira mais rápida, consequentemente você tem mais mosquitos infestando e o risco dessa infestação se traduzir num número maior de casos também é maior. Então é uma doença que se expande não só nas regiões do país, se expande também no volume de casos, especialmente durante todo o ano, não tendo mais necessariamente um aspecto tão sazonal como a gente tinha. E sem dúvida, vacinando uma pequena parcela da população no início, nós não vamos conseguir controlar a doença com a vacina somente. Nós vamos precisar das outras estratégias que a gente vem desenvolvendo com mosquitos modificados geneticamente que não transmitem a vacina, a doença, mas especialmente diminuindo ou reduzindo os criadouros. São as águas paradas, são os terrenos baldios, são aqueles pneus, aquela latinha, aquela garrafa que fica no nosso quintal, acumulando água, os grandes criadouros que nós chamamos peridomiciliar, ou seja, no domicílio mesmo, na região em volta de onde a gente vive. É lá que residem os mosquitos da dengue e que, como a gente já lembrou, eles são transmissores de outras doenças, também como a zika, como o chikungunya, doença que a gente espera também contar com vacinas, mas que a controle desse mosquito, no nosso dever de casa, da população, dos governos, controlando os lixões, melhorando o saneamento básico, é uma tarefa de todos. Não se pode punir somente ou exigir somente da população que faça a sua parte. Todos precisam fazer a sua parte. A população, os gestores, o município, o estado e, claro, o governo federal como um todo. Tá certo, conversamos ao vivo com o infectologista Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, nos trazendo informações importantíssimas, nos dando uma aula aqui no CNN Novo Dia. Obrigado, viu, doutor? Ótimo dia, boa sexta-feira para o senhor.